O sol já descia preguiçoso no horizonte, queimando o sertão com aquele calor que parece vir do chão e não do céu. O vento soprava seco, levantando o pó da estrada. E é nesse cenário que começa mais uma das histórias que o povo conta. Mas ninguém sabe se é verdade. História que mistura coragem, teimosia e um tanto de maluquice. Mas antes de a gente entrar nesse caos arretado, deixa eu te lembrar de uma coisa. Se você é daqueles que gosta de descobrir os segredos e as lendas do nosso Nordeste, já deixa o like, se inscreve no canal Mistérios do Sertão 54 e ativa o sininho. Aqui você vai encontrar os mistérios mais curiosos, as histórias mais engraçadas e os personagens mais marcantes do sertão. E o vídeo de hoje é um desses que parece mentira, mas o povo jura que aconteceu. Dizem que existiu um cabra chamado Lico de Cabaça. O apelido ninguém sabe ao certo de onde veio. Uns dizem que era porque ele vivia com uma cabaça d'água pendurada no ombro, outros garantem que era porque a cabeça dele era mais dura que cabaça seca. De um jeito ou de outro, o nome pegou e o homem virou lenda. Lico era vaqueiro antes de ser cangaceiro. Vivia nos arredores de Piranhas, nas alagoas, tocando boi e tomando sol. Era conhecido por ser teimoso e por falar sozinho. O povo dizia que ele discutia até com o vento. Mas o vento, no sertão, escuta e responde para quem tem ouvido. E talvez por isso o destino tenha se engraçado com ele. Certo dia, o gado do coronel sumiu. Roubo no sertão era coisa séria e logo começaram as acusações. O nome de Lico apareceu na boca dos jagunços, que juravam ter visto o cabra por perto. Lico, que era inocente, jurou que não tinha culpa, mas quem é que acreditava num pobre vaqueiro? Teve que fugir para o mato, levando só a roupa do corpo, uma peixeira cega e a tal da cabaça. Foi nesse tempo de fuga que cruzou com um pequeno grupo de cangaceiros. Tinham acabado de sair de um confronto e precisavam de alguém que conhecesse a caatinga como ninguém. Lico, que era liso igual cobra em pedra quente, se ofereceu para guiar o bando. Lampião não estava ali, mas o subcomandante, um cabra chamado Azulão, olhou para ele e disse: "E tu é bom de bala, Lico?" E ele respondeu sem pestanejar: "Sou bom de desviar delas." O bando riu e Lico ficou. E a partir daquele dia começou a nascer o nome que o sertão nunca esqueceu: Lico de Cabaça, o homem que nunca errava o caminho, mas sempre errava a hora de brigar. Era um cabra esperto, desses que sabem mais do que dizem. Quando os outros queriam atacar de frente, ele preferia observar. Era calado, mas quando abria a boca, falava coisa que fazia sentido. Virou uma espécie de conselheiro do bando, mesmo sendo meio amalucado. Tinha mania de conversar com a cabaça. Dizia que dentro dela morava a voz do sertão. E ninguém ousava rir, porque quando ele ouvia a tal voz, acontecia alguma coisa. Uma chuva inesperada, um tiroteio que era evitado, ou um caminho que levava a comida em tempos de fome. O povo jurava que Lico tinha um dom. Uns diziam que ele era protegido, outros achavam que era doido. Mas a verdade é que o homem tinha um faro para perigo que impressionava. Uma vez, estavam acampados perto de uma lagoa seca. A lua estava cheia, o silêncio cortava o ar. Lico encostou a cabaça no ouvido e ficou quieto por um tempo. Depois disse: "Tem homem armado chegando?" O pessoal não acreditou, mas em menos de uma hora, a volante apareceu. Eles só escaparam porque Lico tinha preparado o caminho de fuga antes. Desde então, ninguém mais duvidou da tal cabaça. Mas o destino do sertanejo é como o rio, seco num dia, cheio no outro, e o de Lico não seria diferente. Certa feita, o bando foi traído por um informante. Cercados na mata, sem saída, Lico ouviu novamente o chamado da cabaça. Disse para os companheiros: "A água vai salvar a gente." Os outros riram, achando que era maluquice. Mas Lico, teimoso, começou a cavar com as mãos. Cavou tanto que, de repente, o chão cedeu e revelou uma antiga cisterna esquecida, funda e escura. Eles se esconderam lá dentro até a volante ir embora. Quando voltaram à superfície, o sol já nascia e o sertão parecia em paz.
Desde então, começaram a dizer que a cabaça de Lico era encantada, que guardava a voz dos antepassados do sertão. Mas como toda lenda boa, a história termina envolta em mistério. Uns dizem que Lico desapareceu numa noite de seca braba, levando a cabaça pendurada no ombro, andando em direção à Serra do Catolé. Outros juram que ele foi visto anos depois, velho, vendendo cabaças na feira de Piranhas e rindo sozinho, dizendo: "Essa aqui fala, mas só para quem escuta de verdade." O povo do sertão acredita que até hoje, quando o vento passa assobiando por entre os mandacarus, é a voz de Lico chamando a atenção de quem ainda não aprendeu a ouvir o silêncio da caatinga. E há quem diga que, se você andar sozinho no mato e ouvir um sussurro pedindo para beber água, é a alma dele, sedenta, vagando em busca de descanso. Essa é mais uma das histórias que o tempo não levou, porque o sertão tem dessas. Transforma os esquecidos em lembrança e os malucos em lenda. O cangaceiro Lico de Cabaça pode até ter sido um cabra diferente, mas deixou para trás uma lição que até hoje ecoa. No sertão, escutar é mais importante que falar, e o silêncio, às vezes, grita mais alto que qualquer bala. E se você chegou até aqui, é porque tem alma curiosa e coração sertanejo. Então aproveita, deixa o like, se inscreve no canal Mistérios do Sertão 54, comenta o que achou dessa história e compartilha com quem ama o Nordeste. Aqui, cada semana é uma viagem nova pelas lendas, mistérios e verdades que só o sertão sabe guardar. Porque o sertão não é só um lugar, é uma forma de ver o mundo feita de poeira, coragem e fé. E até o próximo vídeo, onde a gente desenterra mais um mistério do sertão, desses que o vento espalha, mas o tempo nunca apaga.